Bora, pessoal, então, vamos começando mais uma live. Hoje uma live aí com um convidado especial, Dr. Vitor Sorrentino. Vamos falar tudo aí sobre impotência sexual e como um estilo de vida saudável pode impactar positivamente na nossa atividade sexual, como um estilo de vida saudável pode fazer a gente manter, a gente restaurar, a gente melhorar a nossa atividade sexual, tá? Então eu vou convidar aqui o Vitor para entrar. Vou entrar aqui. Dr. Vitor Sorrentino. E aí, meu amigo? Tudo bem, Tia? Beleza, meu irmão? E tu como é que tá? Maravilha. Estamos aí na luta. Na luta, né, cara? Horário final de trabalho aí. Agora é ouro pra gente. É isso aí, cara. Bom, cara, prazer estar aqui contigo aqui para falar. Obrigado aí, obrigado pela disponibilidade. Sei que teu tempo aí é escasso, aí tu está com 1000 projetos aí. Meu irmão, nosso tempo é escasso, mas a gente tem pedidos que são ordens. Não tem nada disso, não. Tem convites que é o maior prazer estar aqui contigo, cara. Maravilha. Tchê, então é um assunto super importante, né, Vitor? Porque a gente sabe que 50% dos homens aos 50 anos têm algum grau de impotência sexual, né? E isso gera um impacto muito grande na qualidade de vida dos homens, nas relações familiares, né? E tu, como uma pessoa que presta um serviço inestimável aí para a população no que diz respeito à medicina preventiva, tu é um pioneiro disso, né? Tu é um cara que chamou a atenção de todo mundo que a medicina curativa ela tinha se desenvolvido muito, mas que a medicina preventiva tinha deixado de lado. E a gente sabe, né, que a impotência sexual está inserida dentro de um complexo de um complexo sistema, né, que acaba causando diversas doenças, como resistência à insulina, síndrome metabólica, o diabetes, as doenças cardiovasculares, são todos aspectos, na verdade, de uma mesma doença, e a impotência sexual está junto disso aí, né? Primeira coisa que eu queria te perguntar, Vitor, quanto à questão, eu tenho visto que tu tem falado muito de emagrecimento, da parte de nutrição, né? Como que a nutrição pode nos ajudar a gente combater essas patologias e especificamente como isso pode nos ajudar na questão da impotência sexual? O Fernando, eu acho que o jeito mais fácil das pessoas entenderem, né? A gente falando o básico, que parece que às vezes as pessoas deixam de pensar no básico. Então vamos começar pelo básico, né? Primeiro que para nutricionalmente, né? Qual é o impacto dos elementos para a gente construir um hormônio? Todo o impacto do mundo, né? Por quê? Porque eu não construo um hormônio, um neurotransmissor, uma enzima sem comer algo. Eu preciso entrar aquele elemento, porque eu não consigo. Eu dou um exemplo assim: você não consegue construir uma gasolina sem petróleo. Você não consegue fazer uma mesa de madeira sem madeira, árvore. Então, necessidade básica, anterior a qualquer coisa, ingerir os nutrientes, né? Muitas pessoas, então, nesse primeiro ponto, já não ingerem os nutrientes necessários para poder produzir enzimas e hormônios. E quando a gente fala de enzimas e hormônios, estamos falando de coisas que são dependentes, né? Porque para eu conseguir transformar um hormônio no outro, um outro hormônio no outro, né? Quem faz esse processo metabólico são as enzimas. Eu preciso disso necessariamente para eu conseguir produzir meus hormônios. Esse é o primeiro ponto, então, que a nutrição impacta, né, cara? Não, dá um exemplo disso que tu está falando, por exemplo, né? O óxido nítrico, que é uma molécula tão importante para a vasodilatação, né? Que é a molécula onde, na verdade, todos os medicamentos que vão atuar na vasodilatação, que vão ser o tratamento, muitas vezes, da disfunção erétil, ele é oriundo de um aminoácido, né? Da arginina. Então, a gente precisa ter essa consciência, né?
de que a nutrição ela está inserida como um pilar básico. Às vezes as pessoas ficam ansiosas para saber o que eu tomo, qual suplemento que eu tomo, o que eu devo tomar. E exatamente isso que tu falou, elas não se voltam para o básico, né? Mas o que eu percebo, Vitor, sabe o que é? É que esse estilo de vida que alimentar, né, que se intensificou nos últimos 50 anos para cá, 60 anos, né, com essa dieta rica em farináceos, rica em grãos, rica em açúcar, enfim, carboidratos refinados de alto índice glicêmico, que são a origem dessas doenças como resistência à insulina, síndrome metabólica, diabetes, né, doenças cardiovasculares. Ela é a grande responsável, na verdade, né, por esse estresse oxidativo que se advém dessa dieta e que acaba, então, proporcionando essa incidência grotesca de aterosclerose, de doença cardiovascular e a impotência sexual inserida nessa questão, né? Pois é. E a gente tem o segundo ponto da história mesmo, né, Fernando? Porque mais do que eu entregar para o meu corpo aquilo que ele precisa construir, e posso atrapalhar esse. Porque percebe que é aquela coisa. Vamos a exemplos básicos, né? Faltou ferro no corpo. O que vai acontecer primeiramente? Anemia? Não. Anemia é o último evento de uma falta de ferro. Vai cair cabelo, vai piorar a unha, vai dar falta de energia, vai ter consequência para a produção do hormônio da tireoide e assim, vai faltando para todos os papéis que o ferro executa no nosso corpo. Então peraí, eu não posso estar atrapalhando meu corpo. Porque se eu tiver uma demanda aumentada para a tireoide, lascou mais ferro. Se eu tiver uma demanda aumentada por conta de uma infecção, perdi mais ferro. Se eu estiver menstruando demasiadamente, porque eu tenho maus cuidados, eu tenho picos de insulina que atrapalham o metabolismo do estrogênio, da progesterona, e eu tenho, então, mais sangramento, mais TPM, enfim. Aí eu atrapalho mais a vida do ferro, né? Então, da mesma forma, vai acontecer um zinco que é importante para a produção de hormônios sexuais, para nossas gorduras, as lípides que vão ser metabolizadas e vão dar base de síntese para a gente produzir os hormônios sexuais, as proteínas que a gente vai consumir, que precisam ser, através dos seus aminoácidos, conduzidos para poder produzir as enzimas e alguns hormônios que não sexuais, mas também importantes. Né? A gente precisa pensar num âmbito de neurotransmissores, vão utilizar de aminoácidos. E a dopamina, por exemplo, que ajuda na libido demais, a dopamina ela precisa de uma boa metabolização da tirosina, da fenilalanina. Ou seja, eu vou precisar basicamente e ver se, né, Fernando, que em nenhum momento a gente vai falar de uma necessidade essencial de açúcar. Não tem, eu preciso de proteína para o carboidrato, para produzir determinados hormônios, meu músculo, meu osso. Eu preciso de gorduras para produzir hormônios, células, banha de mielina, o cérebro e tal. E eu preciso, então, começar a entender que não pode a farinha ser o que mais eu consumo, né? Porque ela não tem uma finalidade para o nosso corpo destinada a ponto de a gente chamar na história da nutrição e da medicina como essenciais aquilo que a gente não produz. São 8 aminoácidos, 2 ácidos graxos, gordura e aminoácidos. Então, o que mais acontece é, às vezes a pessoa não bota nem para dentro aquilo que ela precisaria para produzir os hormônios. E segundo, ela está tão inflamada, tão oxidada, tão glicada, açucarada, que também, mesmo que ela tenha aqueles elementos para produzir, vão ter outros fins. Cara, isso acontece lindamente na medicina, de uma forma bioquímica, né? Olha que interessante. É muito sabido, né, que a depressão, por exemplo, que atrapalha a libido de mulher demais e de homens, e pior, quando bota um antidepressivo, piora a libido, consegue ficar pior ainda por causa do remédio, né? Mas que ela ocorre na maioria das pessoas por neuroinflamação. Qual é o motivo da neuroinflamação das pessoas ou a inflamação silenciosa? Resistência insulínica. Ou seja, é o consumo inadvertido, inadequado de excesso de produtos alimentícios. Tá. Mas o que acontece dentro do cérebro? Olha só, tu pode ter a base para produzir a serotonina, por exemplo. Eu posso ter, por exemplo, base para produção, que é um aminoácido chamado L-triptofano, e eu vou precisar juntar a ele vitamina D, magnésio,
e principalmente vitamina B6 e B9 já metabolizadas. Eu posso ter tudo isso. No entanto, se eu tiver inflamado, glicado, ou seja, excesso de açúcares, de resistência insulínica, que acontece com a maioria das pessoas, sem a pessoa perceber, porque ela nunca na vida nem mediu uma insulina em jejum para poder saber qual é o nível, né? Aí eu tenho tudo prontinho para produzir. Minha fábrica está pronta. O que vai acontecer? Um desvio natural, fisiológico, do corpo para uma via que a gente chama de via das quinureninas, que é uma via em que, ao invés de tu pegar todos esses componentes e produzir a serotonina que tu quer e melatonina para dormir depois, para se acalmar, para ficar feliz, tu não vai produzir. Eu tenho tudo isso, mas a inflamação aumenta outras enzimas. A gente chama de indoleamina deoxigenase. Eu aumento essas enzimas e, pum, vem tudo para outra via. Eu tenho todos os ingredientes. Vai produzir vias quinureninas. Ácido quinolínico, quinurênico. Esses, no final das contas, vão ser produzidos por um motivo especial, principalmente para o efeito antioxidante, de tão oxidada que a pessoa está. Então, às vezes, não adianta a pessoa ter tudo. Não, eu estou comendo tudo. Tá bom, mas você está inflamado demais, glicado demais, oxidado demais. Bom, o seu corpo simplesmente não quer produzir isso. Assim como acontece no estresse, né, Fernando? Dentro dos hormônios sexuais. Eu estou muito estressado. Meu corpo tem a mesma via. Eu vou pegar colesterol e vou produzir o quê? Cortisol ou testosterona? Ué, eu estou muito estressado. Eu vou produzir cortisol. Eu posso ter tudo para produzir testosterona. Não vou. O meu corpo não quer. E aí a libido vai para o chão, né? Porque, por exemplo, tu citasse a dopamina, né? A dopamina é aquela molécula do tesão, é a molécula da vontade. Ela vai ser estimulada por um estímulo sexual, que pode ser um estímulo, um pensamento, um estímulo tátil, um estímulo olfativo, né? E se tu não tem, né, o suporte para produzir a dopamina que vai agir, então, com uma cascata de eventos que vão produzir diversos outros neurotransmissores que vão lá agir lá no pênis, estimulando a produção de óxido nítrico, estimulando a produção de AMP cíclico, relaxando a musculatura lisa que vai propiciar a ereção. Vê como é uma cascata complexa de eventos que às vezes o estresse que vai desviar tudo isso para a produção de cortisol, que às vezes, né, uma má nutrição podem causar, né, como isso pode ter um impacto muito negativo aí nessa questão da impotência sexual, né, que é um problema, né? Vitor, me diz uma coisa. Bom, então a nutrição, né, é um dos pilares que a gente tem que cuidar, né? Então, uma nutrição saudável, comida de verdade, desinflamar o organismo, né, através do alimento, já é um dos passos que a gente tem que tomar para conseguir melhorar isso. E a atividade física nesse processo é outra questão importante, né? É fundamental, né, cara? E tu vê que a gente está em todo momento falando sobre coisas elementares, né? São elementares. Não são pensadas, geralmente, nem pelas pessoas e nem dentro de consultórios médicos e tal, mas são elementares. Vou falar, a gente falou de comida de verdade, né? Então, basicamente, comida, porque é a comida que nos traz densidade nutricional. Depois a gente falou aqui de não ter desvio por excesso de glicação, produtos industrializados, inflamação, oxidação e excesso de estresse. Afinal de contas, o estresse na biologia, né, na nossa genética, seria o quê? Estou tentando caçar ou estou fugindo de uma caça. Esse é o estresse elevado. O resto é o eustress, que é o estresse bom para o nosso corpo. Tá? O exercício físico seria o equivalente à nossa vida natural. Né? Eu teria que carregar pedra, eu teria que ir caçar, eu teria que fazer isso. O nosso corpo vem pronto para o movimento. Toda vez que eu tenho uma desconexão daquilo que deveria ser com a minha fisiologia, eu tenho um problema. Exemplo de desconexão de falta de exercício. Eu estou estressado, sentado o tempo todo, sedentário, eu vou ter um acúmulo energético, uma descarga de adrenalina, uma descarga de cortisol, sem nenhuma conexão com o que biologicamente aconteceria. Toda vez que eu tivesse isso, eu estaria o quê? Correndo, né? Correndo, fazendo força, não é mesmo? Então, isso começa a criar o que a gente chama de disfunções de eixo, né? Onde a pessoa, às vezes, não pratica exercício físico, não tem os impulsos naturais,
começa com as disfunções. Disfunção é, ué, mas eu tô vendo ali, que é muito comum hoje, né, Fernando? Eu tô vendo ali, cara, é estranho, uma testosterona baixa num jovem ou numa mulher, tá? Mas no jovem é mais fácil de entender no homem. Mas eu tô vendo o LH dele baixo também. E não é obeso. O que será que está acontecendo? É disfunção, né? Uma disfunção, porque LH, para as pessoas entenderem, é um hormônio que no homem vai fazer o estímulo para a produção de testosterona. E se ele está com uma testosterona baixa e ele é jovem, supõe-se que o cérebro vai sentir falta e vai mandar vir mais testosterona. Como é que ele manda o testículo produzir? Ó, LH, vai lá e manda o testículo produzir. Isso é uma disfunção. Disfunção, às vezes, pelo quê? Hábitos errados, sedentarismo, estresse oxidativo e tal. Mas daí tem outras coisas, né, Fernando? Porque quando a gente estimula o músculo, nós temos liberações de substâncias anti-inflamatórias, nós temos um chamado para a produção de mais hormônio, porque o corpo entende que eu estou usando, eu estou precisando mais dos hormônios que ativam aquele músculo, né? Eu tenho uma abertura de canais, mas eu tenho abertura também de conexões, que são os receptores, porque toda vez que eu aumento o tecido muscular, eu estou aumentando garagem, né? Garagem para esses hormônios esteroidais que fazem efeito nele. Por outro lado, né? Se eu não também entender quais são os exercícios que podem promover essa melhora de testosterona, ou às vezes podem até prejudicar, às vezes uma pessoa vive uma vida estressante, quer estimular a sua via esteroidal de testosterona. E o único exercício que faz é sair correndo para fazer maratona, ela vai ter uma diminuição. Então, também cabe aqui, né, as pessoas entenderem um pouquinho esse processo, de que tipo de exercício que eu quero para cada finalidade. Mas o exercício por si só, ele é crucial. Não há possibilidade de eu ter uma melhora ampla dos meus hormônios sem praticar algum tipo de exercício físico. Por vários meios. A desconexão, as disfunções e a falta de garagem, ou seja, de estímulo. O corpo percebe que ele não precisa desse hormônio, porque não está sendo utilizado para nada. Né? Exatamente. Não, pessoal, eu vou depois da live, vou colocar nos comentários artigos científicos sobre tudo isso que a gente está falando, tá? Sobre o papel da nutrição na impotência sexual, sobre o papel da atividade física, para vocês embasarem com ciência, né, de qualidade, meta-análise, estudos sobre tudo isso que a gente está falando, porque realmente isso são os pilares não somente de uma vida sexual saudável, mas de uma vida saudável, né? O Vitor falou uma coisa muito interessante, eu queria só fazer um adendo aqui, Vitor. Tu falou que a pessoa que está estressada, a pessoa que está ansiosa, ela tem uma descarga de adrenalina. E a adrenalina, pessoal, é aquele hormônio que prepara a gente para ou correr, ou lutar ou correr. E qual é a ação da adrenalina no nosso corpo? A ação da adrenalina no nosso corpo, basicamente, é desviar o sangue da periferia para o centro do nosso corpo, nosso coração, para o nosso cérebro. Ela vai dilatar a nossa pupila. E o que nós precisamos para ter uma boa relação? Nós precisamos exatamente o contrário. Nós precisamos estar relaxados, nós precisamos estar sob a ação parasimpática, né? Da acetilcolina, do relaxamento periférico, né? E a adrenalina faz exatamente o contrário. Por isso que as pessoas estão estressadas, vão lá na hora H, falham às vezes, e aí vem a questão emocional, depois cada vez gera mais ansiedade do desempenho, e vira aquela bola de neve. Essa, muitas vezes, é a origem da impotência sexual psicogênica, impotência sexual por uma questão relacionada às emoções, né? Então, para verem como é importante isso, como pode haver esse link nessa situação. Bom, Vitor, nós falamos aqui, então, sobre a nutrição, sobre a atividade física, mas tem um momento do dia que a gente para e produz todos esses hormônios importantes aí, que é o sono, Vitor. Qual é que é o papel Tu fala muito do sono, eu te acompanho falando muito do sono. Qual é o papel do sono para a gente produzir testosterona, para a gente produzir os hormônios necessários, a melatonina, o GH, hormônios anabólicos importantes aí para a gente manter, né, fazer a lipogênese e também produzir esses hormônios sexuais aí. Pois então, né? Tudo começa, na minha visão, eu insisto muito com as pessoas e com os pacientes aqui, tudo começa. Pode
classificar, não teríamos nem classificar de transtorno ou doença sem duas possibilidades. Se não promovido, provocado por não regular, não reparado, ou se isso não está sendo provocado por uma nutrição adequada. Quero dizer com isso? Na minha visão, isso é uma opinião pessoal, é diagnosticar alguém com depressão, com impotência, ansiedade, um cara sedento, com sarcopenia, doença autoimune, que está proibido o diagnóstico. Isso com hipotireoidismo tem, assim, porque quando a gente dá um diagnóstico desse, a gente dá uma sentença. Né? A pessoa carrega isso pro resto da vida. Histórico. Eu tenho histórico de depressão. Não é histórico. Não, peraí, está proibido. Antes, o básico da vida, claro que quando atende para tal, porque às vezes a pessoa, ela num nível, ela vai precisar de um remédio para ressuscitar, para salvar ela de uma coisa. Mas a ampla maioria das pessoas não tem esse nível ainda quando procura auxílio. Há um tempo de reverter. Então, esse tempo de reverter é passar básicos, né, Fernando? Que é um sono de qualidade e um mínimo de alimentação com comida de verdade, com menos produtos alimentícios. Então, esse é um ponto crucial, porque eu adoro estudar genética, epigenética, polimorfismos genéticos e expressões dependem todas elas são afetadas, todas, pelo ritmo circadiano. Estou falando que está falhando o áudio aqui, tá isso mesmo? Tá falhando um pouquinho, Vitor, teu Você está áudio. me ouvindo ou não? Eu tô te ouvindo, mas tá dando uns cortezinhos chatos aí. Pois é, que eu estou ouvindo parece um ecozinho assim. Não, mas não, eu tô sozinho aqui. Tá cortando, tá travando. Eu tô Mas vendo agora perfeitamente. eu tô travando ou o Vitor? Eu tô com um sinal total aqui. Meu áudio tá picando. Quer que eu saia e volte de novo? Deixa eu sair e voltar de novo, peraí. Tá. Vamos ver se o Vitor consegue entrar aí. Enviei convite para ele. Não tô conseguindo aceitar agora. Que loucura, cara. Oba, agora deu. Deu? Deu, tá melhor. Tá, ótimo. Porque eu tava no Wi-Fi, tirei o Wi-Fi. Às vezes sei lá. Agora tá bom. Às vezes o Wi-Fi é pior do que os 3G aqui. Bora. Vamos lá. Nós estava onde mesmo, Fernandão? Tu estavas... Sono. Sono. Tava falando do sono. Então, nível de sono aí, gente, é assim, o sono é o primeiro passo para ter um ritmo circadiano adequado. Ritmo circadiano adequado, que é aquela coisa de ter amanhã uma explosão de alguns hormônios, de tarde outros hormônios e de noite outros hormônios. Hormônios, enzimas e genes. Né? Toda vez que eu preciso produzir alguma coisa, eu tenho também a expressão de alguns genes. Bom, se eu desregulo o início disso, né, que é o sono, se ele não é reparador, eu já perco as primeiras expressões gênicas ali, adequadas. E aí, consequentemente, isso se torna, normalmente, né, uma bola de neve. Onde a pessoa passa, então, de manhã,
Se não dorme bem, não tem pico de testosterona matinal. Se não dorme bem, não tem a expressão da melatonina durante a noite, toda a regulação que ela faz, bem como não tem também o pico, primeiro pico mais importante de GH que acontece durante a noite. Se eu não tenho isso também, meus hormônios tireoideus pela manhã acabam sendo atrapalhados pela falta da curva do cortisol. Eu também fico limitado extremamente no meu nível, né, de disposição, de bem-estar, porque com o passar do tempo, meus neurotransmissores passam a ser afetados, né? Porque eu tenho um dia que não é dia mais, não tem aquela explosão dos hormônios do dia, e tem uma noite que também não é noite. Então, não há função, mecanismo, metabolismo ou sistema hormonal que seja protegido, né, de uma noite de sono mal dormida ou não reparadora, ou de uma perda da qualidade do nosso ritmo circadiano. E, obviamente, né, Fernando, eu acho que falta muito das pessoas pensarem mesmo, né? Porque, olha só, se você vê um animal, nós temos um instinto, né? Nós temos um cérebro primitivo, né? A gente chama de sistema reptiliano, que ele trabalha no instinto. Ao nível já do emocional, a gente tem um pouco mais jovem o cérebro. Ao nível lá do consciente, nós temos um cérebro ainda mais jovem que qualifica os seres humanos pela testa, nos diferencia dos animais, né? Racionais. Você não vai ver, porque o instinto nos comanda na coisa animalesca, né? Quando eu falei da dopamina, pessoal, é esse sistema primitivo que é o sistema que vai, né, vai dar a explosão de dopamina. Vamos lá, Vitor. Então, tu imagina, a gente observar a natureza é muito válido, né? Porque se, por exemplo, vamos falar para as mulheres, se a fêmea ela está em risco de vida, ela não vai ter o cio dela. Por quê? Sabiamente, o instinto dela e o emocional vão conduzi-la a se afastar do risco de uma gestação para ela naquele momento e para a prole. Esse sistema funciona na gente. Então, se eu tenho esse ritmo circadiano desregulado, uma vida desregulada, né? E eu não tenho como animal, né? O nosso cérebro animal não tem os impulsos que a gente quer, porque ele não vai dar o que a gente quer. Eu quero ficar feliz agora. Produz aí dopamina, produz aí serotonina. Não, estou inflamado. Como é que eu estou inflamado e vou produzir? Seria muito fácil, né? Então, da mesma forma acontece, né, com os hormônios esteroides sexuais. Eu quero ter uma relação sexual aqui. Tá bom, mas o teu cérebro primitivo tá tentando combater o quê? Cara, esse açúcar que tá alto lá. Mais importante para ele. Cara, por quê? Porque o primeiro instinto nosso a ser preservado é a sobrevivência. Qualquer coisa, né? Vamos pegar a hierarquia de sensações ou hierarquia dos nossos sentidos, hierarquia dos nossos instintos. Primeira coisa, estar vivo. Segundo, perpetuar a espécie. Cara, não tem como eu atropelar isso, né? Deixa eu fazer um ponto aqui que tu tocou num ponto chave. E eu sempre estou te interrompendo, mas para linkar com essa questão do tema da live, que é a questão da sexualidade. Pessoal, quando um homem falha, brocha numa relação, tá? Aquilo gera uma cicatriz emocional profunda, um sofrimento para muitos homens, tá? E quando ele vai para uma próxima relação, esse sistema primitivo é que vai impedir a ação da dopamina, entendeu? Para te proteger desse sofrimento emocional. E ele vai frear a tua libido. Você vai sentir que você não está morto, que você não está nada. Isso é uma queixa muito comum dos pacientes. E o que explica é exatamente isso que o Vitor falou. A gente não combinou nada antes da live, a gente nem se falou, né, Vitor? Mas é uma coisa incrível isso, porque é fundamental isso que o Vitor falou, e é interessante a gente saber que existem essas sensações instintivas que nos movem sem a gente perceber. Quantas vezes você nem se deu conta e quando você viu, você estava dentro do banheiro já para urinar? É seu instinto. Você não programou, eu vou no banheiro. Quando você está dentro do banheiro. É isso. Entendeu? E, Vitor, outra coisa que eu quero te comentar é o seguinte, cara. Os teus pacientes, os meus também, eu acredito que eles vêm, doutor, eu quero repor hormônio, doutor, eu quero fazer um tratamento.
gente, a gente falou de nutrição, a gente falou de exercício físico, a gente falou de sono, tá? Se a gente não olhar isso, isso é muito mais importante. Como é que a gente vai fazer uma reposição? Como é que a gente vai fazer um tratamento se a gente não olhar para a base do problema? Depois que a gente corrigir isso, a gente vai, aí sim, poder avaliar o que, que a gente vai fazer. Se esse paciente precisa fazer uma reposição, se esse paciente precisa fazer um tratamento, qual é o tratamento. Obviamente que isso não impede que a gente faça um tratamento para melhorar o sintoma daquele paciente já no período inicial, mas a gente não pode virar as costas para a base do problema, que é esse problema. E aí, né, Vitor, que entra também, agora nesse momento, depois que a gente viu tudo isso também, que eu acho que é um momento importante a gente falar da suplementação, de como que a gente pode, daí sim, ajudar o nosso organismo, né, a superar esse estresse oxidativo, a tamponar esse excesso de radicais livres. Como é que a gente pode dar meios para o nosso organismo, ajudar ele a superar, né, esses danos provocados pelos maus hábitos? Esse é o momento ideal da suplementação, não é, Vitor? É, para as pessoas entenderem, né, Fernando, como a gente fala para muita gente, né, essa é a maneira correta de ensinar as pessoas. Né? Não é falar que há uma solução rápida fazendo um suplemento ou uma reposição, que são importantes, mas que no meio desse caminho tem muita coisa que tem que ser pensada. Muitas vezes, né, gente, na prática clínica, tanto eu como o Fernando, nós vamos fazer intervenções também hormonais, tal. Se a gente avaliar que aquele indivíduo ali, ele precisa até para sair da lama que ele está. Às vezes é uma areia movediça e que a pessoa precisa também do estímulo hormonal. Eu estava lendo ontem um artigo publicado, acho que não faz nem um ano, né? Sobre... Eles tentaram comprovar se a testosterona ela poderia ser utilizada como antidepressivo. Aí eles chegam a uma conclusão que, apesar de que tem efeitos positivos, ou seja, funcionaria tal como, eles não aconselham a fazer. É claro que não, né? Como é que eu vou pegar? Qual é a única forma de tratar as pessoas? É no individual. Se eu pegar um monte de gente, né, com depressão, eu vou prescrever a testosterona. Eu tenho muita falha terapêutica porque tem muita gente que não é esse o problema dela. Agora, a testosterona é um baita de um hormônio depressivo também. E caso não haja outros motivos para essa sensação da pessoa, né? A tristeza, a depressão, e haja um motivo único, exclusivo, assim, poxa, com esses níveis aqui não dá. A gente entra. Então, tem um momento de entrar com os suplementos, com os hormônios, e que as pessoas precisam entender que isso deve ser sempre o detalhe, porque primeiro ela precisa organizar todas essas questões que a gente falou. Senão as pessoas ficam com essa sensação. E, né, não, mas o meu problema então deve ser hormonal. Mas vem cá, parou de beber um pouquinho, está bebendo excesso, começou a dormir melhor, fez um exercício, está comendo decentemente, porque daí não é o problema. Eu costumo dizer, né, Fernando, que na verdade, o problema somos sempre nós. O problema é meu hipotireoidismo. Não, a pessoa não engorda por hipotireoidismo, ela engorda porque ela come demais. Mas é que o meu metabolismo é lento. Tá bom, mas quem comeu errado foi você. É assim, para a minha individualidade. Meu carro é ruim, ele não chega lá em São Paulo. Ele chega, pode chegar mais devagar, mas chega. Cuida bem do seu carro. No hormônios, mesma coisa, os suplementos, né? Vamos passar para... Poxa, existem inúmeros estudos, né, Fernando, mostrando benefícios, por exemplo, do zinco na produção de testosterona. Tá. Agora, para quem que vai funcionar? Para aquele que está deficiente de zinco? Para aquele que provavelmente não está conseguindo elevar o zinco? Para aquele que provavelmente o zinco é um grande fator, ele tem idade para isso e tudo mais. Para quem que vai funcionar uma euricômia, um long jack, né? Porque as pessoas que provavelmente estão com SHBG um pouco mais alto podem ser responsivas a isso, assim como para que vai funcionar uma mucuna pruriens. O estimulante de... Não, ele dopa, né?
estimulante, eu posso aumentar os níveis de dopamina. É esse o seu problema? Se não for esse o seu problema, não adianta. Então, os estudos são muito falhos, por quê? Né? Assim, daí fica essa briga na internet, né, Fernando? Funciona, não funciona, funciona, tem evidência, não tem evidência, essa briga, né, boba. Às vezes os nossos colegas ficam nesse negócio, falta evidência, não tem evidência. Cara, a sua evidência está dentro do seu consultório, da sua clínica, para o indivíduo que você trata. A minha evidência é o cara que está na minha frente aqui. Eu vou ter que ler, estudar, nós vamos ter que ler, estudar? Vamos saber ajudar a maioria das pessoas? Vamos saber, porque a gente sabe o que funciona para a maioria. Não é só da boca para fora. Agora, tem muita coisa que a gente... É só encaixar a peça, né? Pô, suplemento. Exatamente. Olha, para essa pessoa aqui, vai funcionar muito provavelmente. Por quê? Porque o problema dela é esse. Não é o resto. Ou às vezes, então, uma coisa nada a ver, né, Fernando? Pô, melhorei a libido como? Prescrevendo 5-HTP pro cara? Por quê, hein? Uma coisa que aumenta o nível de serotonina que seria ruim pro cara. É porque o 5-HTP, se eu prescrever de noite, ele melhorar a melatonina, dormir melhor, eu tenho impulso, provavelmente, de GH testosterona. Provavelmente também o 5-HTP, se a pessoa é muito tensa, nervosa, vai diminuir um pouquinho o risco de aumentar muito a noradrenalina e o cara fazer vasoconstrição. Tu vê que é só encaixar as coisas, né? Mas não adianta fazer. Não, usa todo mundo tríbulos. Não, peraí. Quem? Qual é a indicação? Né? Legal. Não, eu acho que é isso aí, pessoal. Essa é a mensagem, né? Que eu acho que é mais importante, a gente individualizar. Cada paciente é único, cada paciente tem. Eu tô com tempo, viu, Fernando? Tô com tempo. Tu sabe que eu moro bem pertinho da minha clínica, né? Então eu agora estou descendo lá, eu não vou dirigir, tem gente dirigindo ali. Eu vou descer agora, meu amigo. Já tenho mais 50 minutos, se tu quiser abrir aí para a gente tirar dúvida das pessoas, que eu acho bacana. Vamos abrir aqui. Eu tenho mais 50 minutos mofando dentro do carro aqui. Vamos abrir, vamos tirar umas dúvidas aí. O pessoal falou do álcool ali. Pessoal, o álcool é um dos grandes depressores de dopamina que existem, né? Então, a pessoa que bebe álcool de rotina, aquela pessoa que consome aquele álcoolzinho diário, que diz que é uma taça, mas nunca é uma taça, e, né? É isso aí que acontece. A longo prazo, a gente vai ter um aumento da dopamina, a gente vai ter vamos ter uma queda da dopamina, vamos ter um aumento da prolactina, né, que vai atuar também nesse processo, né? Tanto o álcool quanto a cocaína, né, também tem essa ação muito deletéria na parte sexual. E tem um problema que, às vezes, o álcool ele pode até, no primeiro momento, no momento inicial, aquelas pessoas que tomam uma pequena quantidade de álcool, causar esse efeito inverso, deixar a pessoa um pouco mais até relaxada, um pouco mais propícia, assim, com até uma excitação um pouquinho maior. Mas isso no longo prazo, que eu gostaria de falar, aquela pessoa que bebe rotineiramente, aquela pessoa que bebe de forma constante, ela vai causar o efeito inverso e vai acabar prejudicando a potência sexual. Vamos ver aqui as perguntas, então, Victor. Estão só te elogiando aqui, Victor. Tá bom. Mas o que tu, especialista é tu, velho. Eu só sou o cara que aprendi há anos já a explicar as coisas de uma forma mais lúdica para as pessoas entenderem. Maravilha, cara. Algum estudo de CBD na libido? Olha, legal, né? Esses dias alguém mandou lá no grupo. Foi tu que mandou? Eu mandei. Na verdade, não do CBD, né, cara? Da maconha, né? Que a maconha prejudica, né? A maconha prejudica bastante. Aí quem consome maconha, assim, tem uma chance até 4 vezes maior de ter impotência sexual, tá? Mas, claro, isso é diferente do CBD, né, cara? Aí é outra coisa, né? Não tem nada a ver, né? Então, a gente pode ter, inclusive, benefícios. Agora tem que ser estudado isso mais a fundo. Não tem nada de muita evidência ainda, né? É uma matéria, é um papel em branco ainda isso. Boa, boa. Porque até pode ser que ajude, né, Fernando? Mas a gente não pode afirmar, né?
Exatamente. Ele não chega a ser um depressor do sistema nervoso central, né? Não é um depressor. No entanto, o CBD, os conectores dele, né? Os receptores, o CB1, eles são inibitórios, né? Então a gente não sabe até que ponto a inibição de uma pessoa muito excitada, o cérebro muito nervoso, tenso, inflamado, pode ser que essa inibição seja positiva, né? Mas talvez para algumas pessoas isso caia mal, né? Inibir uma pessoa já inibida é complicado. Exatamente. Vitor, me diz uma coisa. O que tu pode falar um pouquinho para a gente sobre os antioxidantes, tá? A gente sabe que, então, essas pessoas que estão muito inflamadas, essas pessoas que têm um dano endotelial importante, né? Elas podem se beneficiar, sim, de uma terapia com antioxidantes, né? Por quê? Por causa dessa glicação que acontece, por causa desse dano endotelial e essa aterosclerose que acaba se instalando em função disso. Qual é o papel dos antioxidantes que a gente pode usar, que vão estimular a nossa glutationa ou outros antioxidantes que a gente pode utilizar aí nesse processo? Eu acho, assim, mecanisticamente, Fernando, seriam excelentes opções, né? Porque a partir desse princípio de que a grande parte das pessoas, por realmente hábitos de vida, ou então por o efeito da idade, de metais tóxicos, né, vai envelhecendo e, consequentemente, vai tendo mais dificuldade no controle da oxidação. A oxidação é fundamental para a vida, né? A gente está respirando, está oxidando. O que a gente não pode ter é estresse oxidativo. Então, partindo desse princípio, a gente começaria do básico, né, Fernando? Eu sempre falo assim, o básico é aquilo que é fundamental à vida. Nós estamos falando de nutrientes, né? O zinco, por exemplo, tem um papel antioxidante. O selênio tem um baita de um papel antioxidante. Então, partiria sempre pensar de micronutrientes e não só de antioxidantes. Porque existe uma classificação na nutrição, né? De nutrientes e não nutrientes. Os não nutrientes são, a gente vai falar de curcumina, por exemplo, entra no grau dos não nutrientes, né? São excelentes, têm um papel antioxidante, anti-inflamatório, os curcuminoides, mas vou botar numa balança aqui. Quem é mais importante para a nossa vida? Ele é o selênio. O selênio, ele é essencial para a nossa vida, né, cara? Então, vitaminas do complexo B exercem papel antioxidante. Então, os nutrientes que a gente tem, vitaminas e minerais, vitamina C, um puta do efeito antioxidante. Estes são precursores naturais de antioxidação nossa, né, de controle do excesso dos radicais livres, que prejudicam os vasos sanguíneos, né, cara? E esse efeito, ele é tão mais poderoso quanto mais otimizados a gente tem esses antioxidantes. Então, há uma grande diferença, né, que as pessoas não entendem, né, da consumir, ter o normal ou ter o melhor. Isso fica muito nítido quando a gente fala de hormônios. A pessoa sabe que, poxa, eu quero ter, sou homem, quero ter 200 de testosterona, eu quero ter 800. Pô, eu quero ter 800. Então fica muito nítido, né? Agora, quando a gente fala de nutrientes e do papel dos antioxidantes, as pessoas não se dão conta disso. Precisa de um nível otimizado. Por quê? Partindo da vida atual, eles vão ter um papel por conta do efeito dos metais tóxicos, do efeito do excesso de plástico que a gente, né, acaba consumindo inadvertidamente. Os xenoestrógenos, né, Vitor? Xenoestrógenos todos, xenoestrógenos, do efeito da privação do sono, das disbioses que muita gente tem. Então, pô, eu preciso de um nível aumentado, né? Esse nível aumentado não é sair tomando a la louca também, né, Fernando? Existe uma norma, né? Porque o excesso também a gente peca também no excesso, né? E não achar que vai tomar vinho por causa do resveratrol lá, pessoal. Uma taça de vinho tem 2 miligramas de resveratrol, né? E a gente, quando prescreve 50 miligramas, entende? Então, é aquela coisa assim que não dá para se enganar também nessas questões aí de... Tu tem visto muito intoxicação, Vitor, por alumínio, por metais pesados aí? Tem visto um impacto disso importante, assim, na tua prática, Vitor?
Ah, cara, eu já vejo que faz muitos anos que eu me preocupo com isso, né? Então, realmente, o metal, que é um metalóide, na verdade, né? Mas entra no grupo dos metais tóxicos. O metal tóxico mais comumente elevado é o alumínio. A gente tem muitas fontes de exposição. Vamos dar exemplo aqui. Os antiperspirantes, né? O desodorante com os sais de alumínio que evitam que a pessoa transpire muito. Ah, e a pessoa vai lá botar, tanto bota na pele e absorve, como bota aquele spray e fica inalando aqueles sais. Hoje, principalmente, cafezinho expresso, né, com um Nespresso e tal, aquilo ali Cápsulas, tem é. um Uhum. papel alumínio ali, cara, aquilo ali é uma fonte, né, tenebrosa. Outra coisa que predispõe, né, cara, o papel alumínio, né? A gente às vezes bota em determinadas comidas o papel alumínio. Aí a panela de alumínio ou a panela de aço inox quando está arranhada. Bom, a gente tem várias fontes. Então, o que eu vejo mais é o alumínio e hoje em dia, em função de tem uma das imunizações que é muito rica em alumínio, né, cara? E aí chega a níveis de alumínio que eu nunca vi na minha vida pessoas intoxicadas, contaminadas com alumínio hoje em dia. E o alumínio por si só, nós temos estudos de associação e são de associação e de mecanismo pelo simples fato de que eu não vou forçar alguém a se contaminar para ver o que acontece. Então, não tem ensaio clínico, né? A gente tem estudo, então, mostrando o efeito do alumínio no desenvolvimento do Alzheimer e no desenvolvimento do câncer de mama. Nós temos isso in vitro, né? Um mecanismo e estudos, voltamos a dizer, de associação, mostrando a mama que tinha mais alumínio, mais concentração de alumínio, foi a que desenvolveu o câncer de mama, por exemplo. E a grande preocupação agora é essa, além de toda a exposição que a gente tem uma das imunizações que realmente é muito. Tem ali uma quantidade alta de alumínio. Supostamente seria baixa, mas basta medir 2 meses depois de uma aplicação no sangue para dar uma olhada no que acontece. E isso que, né? Os metais tóxicos, seja alumínio, mercúrio, chumbo, cádmio, arsênio, eles geralmente não vão ser encontrados na corrente sanguínea, né? Eles normalmente eles se alojam em locais específicos. Por exemplo, 90% do chumbo está nos ossos, 60, 70% do mercúrio está no cérebro, o alumínio na mama e no cérebro. Então, a gente não encontra esses metais na corrente sanguínea. Quando a gente encontra eles, porque recentemente eu fui contaminado, ou então porque realmente eu estou tão contaminado que tem até no sangue. Uhum. Outro aspecto importante aí nessa questão da disfunção erétil, a gente viu, eu particularmente vi muito no consultório acontecer nesses 2 anos de pandemia, e é a relação da impotência sexual com a Covid, né? Então, isso é outro aspecto aí que eu gostaria de tratar, de conversar contigo. Eu sei que tu tem um núcleo de tratamento lá de Covid na clínica. E, pá, impressionante, assim, como aumentou essas queixas, né? E aí a gente tem que analisar vários efeitos, os efeitos da doença, os efeitos vasculares, que é uma vasculite, essa doença, acima de tudo, é uma vasculite, né? Mas também os efeitos emocionais do confinamento, uma série de questões que também afetaram tudo isso, né? Do estresse, de toda essa situação, ficou todo muito, muito estressado. Tu tens esse feedback também dos pacientes em relação à sua vida sexual, Vitor, sendo afetada pelo Covid? Para mim é muito assim, sabe? Muito. Acho que nós Foi perdemos o Vitor. absurdo, né? Eu não tenho esses números específicos. Voltou. Então nós temos um índice de separações absurdo, né? As pessoas ficando mais em casa, mais estressadas, né? Enxergando pelo em barata, né? Enxergando aí, defeitos dos outros. E infelizmente, então, acho que as pessoas não estavam acostumadas com esse tipo de vida, né, Fernando? De convívio realmente com seus parceiros. Isso gera, então, um estresse danado. Já o estresse por ficar confinado.
O estresse para o seu negócio está sendo perdido. E aí entra toda aquela via de produção de cortisol. Cortisol, 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 cortisol. Mas a alimentação que piorou significativamente, ao invés de melhorar, né? O que era esperado no início, né? Uma piora inicial, mas depois as pessoas se darem conta de que elas precisavam ter saúde, ou seja, tinha que melhorar a alimentação. Associado, né, cara? Álcool excessivo, sedentarismo, tudo que a gente falou ao contrário. Tudo que a gente falou aqui é o contrário, né? Um ponto aqui muito aí, às vezes, com filhos em casa, né, cara? Dando mais em casa e tal. Tudo isso predispõe fortemente a baixar a libido. Né? O nível de estresse lá em cima, baixar a libido. Como os hormônios acabam se atrapalhando também, aí a gente tem o toque final da história. O toque final aí entra uma avalanche inflamatória no corpo. Quando entra a avalanche inflamatória, que é um vírus que se prolifera, e que uma das formas do nosso corpo tentar resolver o vírus é inflamando o tecido que ele está, para tentar matar ou ele ou o tecido, eu vou usar de novo qual é o mecanismo da inflamação, das espécies reativas de oxigênio, de oxidação, num indivíduo que já está comendo errado e ninguém, a gente fala, né, ninguém come errado por comer esse churrasco o dia todo. Ninguém. Do café da manhã é churrasco. No meio, não. O que a pessoa come no café da manhã? Um pão. No meio, um biscoito. No almoço tem, às vezes, acerta. De tarde, um outro biscoito. De noite, um sanduíche. É o dia inteiro recheado disso. Justamente que não deveria. Então, nós temos um indivíduo que está mais glicado, está com os hormônios já prejudicados, está mais automaticamente inflamado em função dessa glicação, desse açucaramento. Basta um empurrão para ele cair do precipício, né? E aí o vírus encontrou o hospedeiro perfeito, né? Putz, perfeito, né, cara? É tudo que ele precisava, né? Exatamente. Mas é isso aí. Tia, eu vou te deixar descansar aí. Vitor, obrigado. Eu só vou deixar um recadinho aqui. Pessoal, terça-feira que vem eu vou fazer uma aula aqui no Insta, vou fazer uma live, onde eu vou explicar, então, falar um pouquinho. Essa semana eu estou fazendo uma sequência de lives. Fiz com o Túlio já falando a íntima relação da impotência sexual com o nosso coração, né? Como a gente precisa ter um coração saudável para ter uma vida sexual legal. Fiz ontem com a Vage, com a Ana, sobre episódios de falha, enfim, na relação, como é que pode afetar a relação. Hoje estou falando sobre esses pilares de uma vida saudável, a importância deles aqui com o Vitor, e sábado vou falar com a Bernadette aí sobre também a relação sexual dentro de um casal, do casal maduro, do casal das mulheres na menopausa, dos homens na terceira idade aí também. Vitor, quero te agradecer muito a disponibilidade. Eu acho que sempre é muito esclarecedor conversar contigo. Tu ensina a todos nós aí sempre, a gente sempre ganha alguma coisa te ouvindo, né? Te agradecer o tempo aí e imagina, até uma próxima. Fernando, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo, cara. Sempre ótimo também, já fizemos algumas lives e eu também sempre aprendo contigo. A medicina é isso aí, né, cara? Ensinando e aprendendo. Então a gente está sempre de ouvidos abertos aqui para ir aprendendo com os colegas, ainda mais tu que atua diariamente nessa área e aí recebe muito mais relatos e problemas diversificados, né, nessa área específica, né, um especialista. Eu que te agradeço pelo convite, muito me honrou, muito feliz de estar aqui contigo. Valeu, meu velho, um abraço aí. Boa noite. Grande abraço, fica com Deus. Vai lá com o Miguel. Valeu. Tchau. Família aí, família.